O fim de uma era. O que você está prestes a ouvir pode marcar um dos momentos mais simbólicos da morte da internet como a gente conhecia. 4chan, um dos cantos mais obscuros, influentes e polêmicos da história da internet, foi hackeado e agora está fora do ar. A imagem board que moldou memes revelou movimentos como o Anonymous e serviu de palco para tudo que há de mais caótico na cultura online está simplesmente desaparecida. Mas não é só um site que caiu. É uma peça da história digital sendo apagada em tempo real. Vazamento de dados, acesso total ao servidor, informações internas supostamente divulgadas. E tudo isso por um ataque que pode ter vindo de um rival da própria Deep Web. Isso, meus amigos, pode ser o capítulo final de um dos sites mais controversos da internet. Tudo começou na madrugada de terça-feira. Usuários do 4chan começaram a relatar que o site simplesmente não carregava. Ao mesmo tempo, em um fórum rival, uma mensagem apareceu. Nós invadimos o 4chan. O autor dizia ter tido acesso total ao servidor. Postou imagens do suposto painel de administrador. Vazou o código-fonte do site e, para provar que era real, reabriu o board, Koa, uma seção que estava fechada há anos. Em questão de minutos, o caos se espalhou. Relatos de vazamento de credenciais de moderadores, de listas de e-mails internas, de que o site ainda rodava software de 2016 e, enquanto isso, o 4chan continuava offline. Mas o que torna isso tão simbólico não é só o ataque, é o que o 4chan representa. Um lugar onde tudo podia acontecer. Onde memes nasceram, como o Doge, Pepe the Frog e até o Rickroll, onde o movimento Anonymous surgiu com suas máscaras de Guy Fawkes, onde o Low Orbit Ion Cannon transformava qualquer usuário comum em uma arma de DDoS. Mas também era um espaço sombrio, denúncias de discurso, de ódio, espalhamento de teorias da conspiração e a ascensão de subfóruns ligados ao extremismo. O próprio Anonymous, que nasceu como piada, acabou sendo chamado de hacker global por causa de ações coletivas feitas por usuários sem nome. Porque no 4chan, ninguém tem nome. Todos são apenas Anonymous. Ponto. E agora, esse universo inteiro foi exposto. A pergunta é, o que foi realmente vazado? Quem fez isso? E será que esse é o golpe final no coração da internet livre? A princípio, os vazamentos pareciam promissores. Imagens dos bastidores do 4chan começaram a circular. Moderadores expostos, supostos dados internos compartilhados sem censura, e-mails, informações sobre a infraestrutura do site, tudo estava ali. Mas, antes de nos empolgar demais, é hora de descer da torre de vidro e analisar os fatos. Jared Hall, um especialista em cibersegurança e desinformação, entrou em cena, e ele não demorou a desmontar a história. Segundo ele, muitas das alegações estavam longe de ser reais. E-mails, .edu ou .gov, aparentemente, eram só mais uma das falsas alegações típicas do 4chan. E o código-fonte de 2016? Bem, isso não é exatamente uma surpresa. Afinal, um site sem grandes atualizações por anos já começa a enferrujar. Mas isso não significa que houve um grande erro de segurança. Pode ter sido apenas uma negligência habitual, não algo crítico. E aqui está o ponto crucial. O que realmente vazou ainda não está claro. O que sabemos com certeza é que o ataque foi real, mas as informações podem não ser tão bombásticas quanto os rumores sugerem. E mesmo assim, o estrago está feito. O que acontece quando um dos sites mais conturbados da internet é hackeado? O impacto não é só técnico, ele é cultural. Estamos falando de privacidade comprometida, de doxing, quando informações privadas são reveladas ao público. Se você era um usuário comum do 4chan, poderia ser que seus dados pessoais estivessem entre os vazados. E claro, a ironia não escapa. Um site que sempre foi sinônimo de anonimato, agora está sendo usado para expor sua própria comunidade. Agora, estamos diante de algo maior que uma simples falha de segurança. Estamos lidando com uma fissura na própria natureza da internet.
O que será do 4chan depois disso? Ele se reerguerá? Ou será que este é o fim de uma era? A internet, como a conhecemos, mudou para sempre. O que acabamos de testemunhar não é apenas um ataque a um simples site. O que aconteceu com o 4chan é mais um sintoma do que está por vir para a internet. O que parecia ser um espaço de liberdade digital, de experimentação e de desinformação, está agora à beira de um colapso. O 4chan, que sempre foi um campo de exploração sem limites, agora vê sua própria existência ameaçada. Seus usuários estão divididos entre desconfiança e medo. Alguns acreditam que o ataque é o ponto final de uma era em que a internet livre realmente existia. Outros se perguntam se isso será o suficiente para apagar o legado do 4chan, um site que sempre foi o terreno fértil para memes, movimentos sociais e até polêmicas políticas. O ataque ao 4chan pode parecer apenas mais uma história de hackers invadindo um fórum obscurecido. Mas e se for apenas o começo? O que acontece quando grupos poderosos percebem que têm o poder de mudar o curso da história digital? Estamos prestes a entrar em uma era onde a liberdade de expressão será racionada, onde as plataformas serão vigiadas de perto e onde o direito de se manter anônimo será cada vez mais um luxo. A internet está mudando. E quem controla essas mudanças? O que começou como um simples fórum de memes agora é o centro de uma batalha maior: o controle da informação. O futuro de 4chan está incerto, mas o impacto deste ataque será sentido muito além das paredes digitais do site. A pergunta é: quem realmente controla a internet e o que isso significa para o nosso direito à privacidade e à liberdade de expressão? Talvez o 4chan nunca volte a ser o que foi. Mas, seja qual for o destino do site, a era da exploração digital sem limites parece ter chegado ao fim. O que o 4chan nos ensinou, em última instância, foi que a liberdade online não é algo garantido. A anonimidade e a liberdade de expressão podem ser facilmente corroídas, e a nossa responsabilidade, enquanto usuários, é garantir que a internet permaneça um espaço de criação e descoberta, não um campo de batalha digital, onde o caos e a desinformação tomam o controle. Se a internet de hoje já não é mais o território selvagem que conhecemos, talvez seja a hora de nós, como comunidade digital, redefinirmos o que ela deve ser. Precisamos aprender com os erros do passado e, ao mesmo tempo, proteger o que de bom ela nos trouxe. O espaço para experimentar, criar e conectar de maneiras únicas. E, se o 4chan realmente fechar suas portas, talvez seja a hora de buscar novos territórios de liberdade. Mas sempre com a consciência de que, para que a internet seja realmente livre, precisamos ser responsáveis em como a utilizamos. O colapso do 4chan, embora doloroso para muitos, também é um lembrete de que nada no mundo digital está garantido. O que aprendemos com o fim de uma era digital? O 4chan, com todos os seus altos e baixos, nos mostra algo crucial: a natureza imprevisível da internet e a necessidade urgente de adaptar-se e evoluir com ela. Durante anos, a comunidade online foi um reflexo de nossa sociedade, com seus altos, baixos e complexidades. O hack do 4chan foi apenas o último sinal de que o velho modelo de internet, com suas brechas de segurança e falta de moderação, não é mais viável. O hack do 4chan não é apenas o fim de uma era, ele também marca o início de um novo capítulo. A internet, como conhecemos, está em uma encruzilhada. E agora, mais do que nunca, devemos questionar o caminho que queremos seguir. O que vem a seguir? O que será do legado de uma plataforma tão imprevisível e controversa como o 4chan? E será que, ao cair, ele nos deixou lições preciosas que podemos aplicar em nossa jornada pela web? O que significa para as plataformas de hoje e para as de amanhã? É hora de questionar. Qual é o preço do anonimato? Até onde vai o limite entre liberdade e responsabilidade? Talvez o futuro da internet não seja sobre simplesmente construir novas plataformas, mas sobre reconstruir a confiança. Será que podemos reinventar o espaço digital sem perder o que torna ele único?
Ou será que a convergência das redes sociais e o controle centralizado vão extinguir as últimas centelhas de liberdade? O futuro da internet depende de nós, da forma como reagimos aos desafios e das escolhas que fazemos agora. E só o tempo dirá o quão longe podemos ir. Fique de olho, porque a próxima grande transformação digital pode estar mais perto do que imaginamos. E até lá, continue questionando, continue explorando e, acima de tudo, continue construindo.